23 de dezembro, esse é o nosso provérbio do dia. Se você já leu a imagem do provérbio do dia, talvez você já ficou um pouco desanimado. Hoje é sábado, talvez você já comprou a carne para o churrasco, já comprou e preparou a grande maioria das coisas para as festas agora, desse final de semana. E aí o pastor, estudando o provérbio, coloca um versículo desse, nesse momento do campeonato. Provérbios 23, versículo 2. Se você é guloso, controle-se. Esse é o tipo do versículo que talvez você não vai falar assim, Deus, eu recebo essa palavra para mim. Porque primeiro a gente muitas vezes não quer reconhecer que a gente tem que mudar alguns comportamentos. Mas mesmo que algumas pessoas não gostem, né? Na última vez que eu falei sobre isso, algumas pessoas me procuraram falando: ei, pastor, foi falar da comida, né? Querida, a gente precisa entender que esse momento de estarmos juntos, não só agora nas festas, mas sempre que a gente está ao redor da mesa e tendo a oportunidade de termos o alimento e de saborearmos esse alimento que Deus nos concede, nós também precisamos ter esse bom senso, essa prudência diante do alimento. Esse texto aqui vai estar mostrando as boas maneiras que a gente tem que ter nos nossos jantares e ocasiões formais. No contexto aqui do texto é de um convite do rei. E algumas traduções falam da gente colocar uma faca na garganta, porque a gente precisa ter uma conduta correta, não pode ser rude diante da autoridade. E também a gente não pode comer com excesso as iguarias do rei. Então, esse texto de Provérbios 23, nesses 3 primeiros versículos, vão fazer algumas observações, admoestações, orientações para essas situações onde nós estamos diante de um alimento, de uma refeição, principalmente na presença de outras pessoas, principalmente numa festa, um restaurante, onde você tem aquela oportunidade, vou tirar o atraso, né? Vou comer tudo que eu puder. Se você é guloso, controle-se. Vamos para outras versões? Vamos comparar outras? 23:2. Encoste a faca na própria garganta se você estiver com grande apetite. Põe uma faca na tua garganta se fores um homem de muito apetite. Numa outra tradução diz o seguinte: não exagere na comida, controle o seu apetite. E tem mais uma tradução que diz: se você costuma comer demais, controle o seu apetite. Quando fala dessa questão de você é guloso, da gula, querido, isso é algo muito sério. Você sabia que a gula é um distúrbio alimentar? Ele se caracteriza pelo uso da comida por compensação por algo que não está indo bem em outras áreas da nossa vida. A gente compensa em comer em excesso. De origem, muitas vezes, emocional, é desencadeado principalmente por situações de decepções, de frustrações, e algumas pessoas descontam então na comida. Algumas se fecham, não querendo se alimentar, e outras comem demais. E descontam essa frustração nos alimentos. E quando a pessoa passa a comer por impulso, muito mais do que necessário, do que já é suficiente para nos satisfazer, alguns até passam mal porque comem em excesso, comem sem precisar, simplesmente porque estão movidos por essa gula. Isso pode ser até prejudicial para a nossa saúde, porque vai aumentar as taxas de insulina no organismo, né? Aumenta aí no nosso corpo, nós estamos ingerindo sempre a mesma quantidade de alimentos, de repente agora aumenta essa forma de ingerir os alimentos e vem um sobrepeso. Talvez você chegue no final desse ano vendo que você exagerou. Deveria ter exagerado mais nos exercícios, num alimento saudável, mas você exagerou.
comeu demais, comeu mais do que precisava. E a gente precisa de tão pouco para estar bem, para ser feliz. Não sei se você já entrou em alguma dieta, em alguma reeducação alimentar, que você começa a comer direito e você abre os olhos e fala: nossa, mas era só isso, era só disso que eu precisava. Então, querido, quando você olha um texto desse, uma meditação como essa, não deixa de ser inscrito no canal por conta disso. Não sai do vídeo, fala mal do pastor. Não, querido, é para o seu bem. Porque a forma como nós nos alimentamos também, a gente pode adorar a Deus através dela, sabia? Mostra esse nosso controle emocional, mostra esse nosso domínio próprio. E como é feio quando num ambiente onde tem várias pessoas, as pessoas estão apontando o dedo para nós, dizendo: olha lá, olha o prato dele, olha como come, parece que faz uma semana que não come. Então, quando fala desse contexto aqui do jantar, a mesa do rei, é para a gente poder pensar nisso. Porque se a gente não cuida dessa comilança, dessa gula desenfreada, ela pode até se transformar num transtorno, pode provocar doenças, alterar o funcionamento físico, mental do nosso organismo, e muitas vezes a gente até percebe, demora em perceber isso. Portanto, esse ditado de Provérbios, falando a mim e a você, se você é guloso, controle-se. Se você gosta de comer demais, controle o seu apetite. É de fato algo real. Que Deus abençoe sua vida. Um sábado abençoado para você e toda a sua família.